Graça e paz, pessoal! Glória a Deus! Chegamos a mais um Rema, mais um tempo juntos de ouvir e meditar na Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá derramar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa abrir nosso coração para que nada impeça de recebermos da Tua porção. Nos ajude, Pai, nos capacite a estarmos aqui. Que o Senhor possa ser louvado e engrandecido em nossas vidas. Desde já te entregamos tudo. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos dar sequência ao nosso penúltimo episódio dessa série de cristãos emocionalmente saudáveis. E nós vamos falar sobre o cristão e as doenças psicológicas. Eu não vou me adentrar em muitos detalhes das questões psicológicas, porque daria dias e dias falando sobre isso, mas a gente vai trazer alguns detalhes a partir da palavra sobre como o cristão lida com as questões psicológicas, né? Os adoecimentos psicológicos. Então, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, a enviar para algum amigo que também é cristão e que você sabe que talvez está passando por essa dificuldade, não sabe lidar ou está enfrentando algo, já envia para ele, para que eles também possam ser abençoados e receber da palavra do Senhor. Amém? Então, vamos aí falar. Primeira coisa, quebrando tabus, logo de cara com esse vídeo, é que doenças na alma, doenças psicológicas não é falta de Deus. Essa é uma realidade que a gente precisa aceitar. Não é porque você é ansioso, que você está depressivo, que você está com burnout, que você pode estar com uma melancolia profunda, que você pode estar com bipolaridade, com transtorno bipolar, que você tem falta de Deus. Não é pecado também você estar com algum adoecimento psicológico. A gente precisa falar sobre isso, porque quando a gente pensa em doença psicológica, a gente está falando que é o mesmo olhar que se pede quando a gente tem com as doenças físicas. Quando a gente tem uma doença física, é falta de Deus? Quando a gente tem uma doença física, é pecado? É porque a gente está em pecado? Não. Existem consequências, enfim, que podem nos levar a ter algum adoecimento físico, mas não necessariamente eu estou doente é porque eu estou com falta de Deus. Ou é porque eu pequei e aí Deus veio e me puniu com uma doença. Então, o mesmo olhar que a gente tem para as doenças físicas, a gente precisa ter para as doenças emocionais, as doenças psicológicas. Elas estão no campo da mente e refletem no nosso corpo, refletem na nossa alma. Lembra, a alma é tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa e tudo que a gente acaba fazendo como consequência. Então, o nosso psicológico, ele pode sim sofrer adoecimentos e ele vai afetar na nossa alma. Nesse campo é importante. E quando a gente entende que não é pecado e que não é falta de Deus, a gente está dizendo que assim, que não é esse caminho, mas que Satanás, ele utiliza da nossa fraqueza para nos atacar ainda mais. Satanás, ele vai utilizar da nossa fragilidade emocional, da nossa fragilidade psicológica para nos atacar ainda mais. Então, eu vou trazer um exemplo rápido. Você tá aí tendo ataque de pânico, então é um dos tipos de ansiedade. Eu tô com ataque de pânico porque eu acabei passando por uma situação que isso gerou pra mim ansiedade e eu tô tendo que enfrentar aí uma desregulação da minha ansiedade. O que Satanás vai fazer? Ele vai, com certeza, mandar mais setas para que você fique ainda mais ansiosa, ansioso. Ele vai fazer com que as situações do dia a dia te afetem de uma forma aonde você já está adoecido. Vamos pensar que quando a gente está com algum diagnóstico físico, a gente já fica, poxa, que coisa, a gente já está sensível. E assim como Satanás utiliza dessa nossa fraqueza para nos atacar, ele também utiliza da nossa fraqueza cognitiva, né, psicológica. Então, por mais que não seja de falta de Deus e não seja de pecado, quando nós estamos com algum adoecimento psicológico
pode se tornar uma forma de estarmos mais suscetíveis aos ataques malignos, porque a gente vai estar mais sensível, nós vamos estar ali passando por um adoecimento, então isso pode acabar acontecendo, porque Satanás ele é oportunista, então ele vai utilizar da nossa fraqueza. Vamos pensar que quando a gente está com algum adoecimento, a gente está vulnerável a Deus. Isso é importante porque nós precisamos estar vulneráveis a Deus para a gente estar sensível à voz dele, mas nós estamos vulneráveis para as coisas aqui no mundo e Satanás se utiliza disso. E a gente não falar sobre os adoecimentos psicológicos não anula que eles existam. Então eu não reconhecer a minha ansiedade não anula que ela existe. Ela existe, ela está aqui. Então a gente precisa começar a trazer esse olhar. E guarda algo no seu coração que o Senhor foi ministrando nesse tempo comigo, é que para a gente receber a cura, a gente precisa reconhecer o adoecimento. Então, para mim receber a cura divina no meu psicológico, na minha mente, nas minhas emoções, na minha alma como um todo, eu preciso reconhecer o que está acontecendo, qual doença eu estou lidando ou com qual situação eu estou tendo que lidar. A gente nunca pensa na psicologia, existem algumas abordagens que sim, mas uma das principais visões da psicologia é que nós não somos o nosso diagnóstico, nós estamos. Então, nesse momento, eu posso estar ansiosa, eu não sou ansiosa. Assim como a gente fala do pecado, nós podemos estar pecando, mas nós não somos pecado. A gente não pode assumir esse lugar. Então, é reconhecer o estado naquele momento que eu estou para receber a cura divina. Enquanto nós não reconhecemos, Deus pode curar, claro, porque Ele é perfeito, Ele é grandioso, mas sem reconhecer, como é que a gente recebe a devida cura? Então a gente precisa reconhecer. E aí, eu não vou falar dos versículos, a gente não vai ler, mas eu quero deixar de lição de casa para vocês lerem, porque a ideia desse vídeo é ser um vídeo mais curtinho. A gente vai falar de 3 exemplos onde a gente viu pessoas que foram curadas na área cognitiva, né, na área da alma, e como Deus fez isso. Então, primeiro ponto, Deus curou o leproso. Isso está lá em Lucas 5, do 12 ao 28. Deus curou o leproso. E quando a palavra do Senhor, quando a gente vai lendo, Jesus, ele toca no leproso. E a gente vê a autoridade de Jesus não somente para curar o corpo físico daquele leproso, que era só lepra, né, a sua condição física, mas a gente vê a autoridade de Jesus para curar a alma daquele leproso. Porque vamos pensar, ele estava ali vivendo um afastamento da sociedade. Ele devia estar com muitas questões na alma, a gente já vai falar sobre isso. Quando Jesus toca, ele não está só curando a lepra, mas ele está curando também o interior daquele homem. A gente pode pensar que ele não estava com adoecimento psicológico, mas a alma dele, que faz parte, né, do cognitivo, que faz parte daquelas emoções, estava doente. Ele precisava ser curado e a gente vê a autoridade de Jesus para curar no físico e no emocional. Amém? Deus quis tocá-lo quando ele era intocável. Ninguém podia tocar em um leproso porque poderia ficar leproso. Jesus quis tocá-lo quando ele era intocável. Guarde isso no seu coração. Toda vez que nós estamos passando por algum adoecimento, seja físico e principalmente psicológico, Jesus quer nos tocar. Ele não vai nos afastar dele, pelo contrário, ele quer se achegar a nós e nos tocar para nos curarmos. E isso é glorioso, porque ele vai no meio da nossa dor, do nosso adoecimento para nos curar. E só Ele pode fazer isso. Amém? Vamos para, então, a mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, do 24 ao 34. A gente sabe dessa história. Então, a mulher ali que estava passando por um fluxo de sangue, né? Afastada da sociedade também, gastou todo o seu dinheiro financeiro e, novamente, quando ela toca em Jesus, né, Jesus até fala que a tua fé te salvou, então ela tinha a fé de que Jesus podia curá-la. A gente vê novamente a autoridade de Jesus no campo físico e no campo emocional, no campo da alma daquela mulher. O que ambas as histórias têm em comum?
Ambas as histórias a gente percebe que eles eram rejeitados da sociedade. Rejeição é uma coisa muito profunda e que Satanás usa muito para nos afastar de Deus. Eles eram afastados da sociedade, eles estavam rejeitados pela sociedade, apartados do convívio com outras pessoas. Pensa ficar afastado daqueles que você ama por conta do seu adoecimento físico. Eles tiveram que viver afastados, isolados, fardados a viver uma vida de miséria. Porque quando você está afastado, você é esquecido, você não é ninguém, você não tem valor. Imagina o peso para essas duas pessoas, como a sua alma, seu interior, que ninguém podia ver, mas Jesus podia, como não devia estar aquele emocional. E que pode levar à depressão, que pode levar ali a pessoa a dar surtos psicológicos, né? Porque ela tá sozinha e o Senhor não nos fez para vivermos sozinhos. Então vamos pensar que eles estavam numa condição física, mas emocional também. Jesus tem autoridade para nos curar em todos os campos, corpo, alma e espírito. Enquanto Satanás ele vai utilizar das armas para tentar nos atacar onde nós estamos vulneráveis, Jesus vai ter todo o poder e autoridade para nos curar na nossa vulnerabilidade também. Deus sempre vai cuidar de nós. Nós não devemos ter medo ou vergonha de reconhecer o que a gente está passando. Então a gente não deve ter vergonha nem medo de reconhecer: Deus, eu estou mais triste, eu estou talvez com sintomas de depressão, ou eu fui diagnosticada com ansiedade, eu fui diagnosticada com burnout. Burnout é um esgotamento muito relacionado com o trabalho. Eu estou passando por uma bipolaridade, eu estou passando por um borderline, eu estou passando por ataques, né? Então vários tipos de ansiedade na alma, no corpo. Eu estou passando aí, sabe assim, por N coisas. A gente precisa reconhecer para nós e para Deus, para que então nós sejamos curados. Deus já nos conhece e sabe o que a gente está passando, mas precisamos ser vulneráveis a Deus, vulneráveis ao toque dele, vulneráveis para que ele venha, nos toque e nos cure. Seja através da medicina, então a psiquiatria, que é aqueles que vão poder medicar remédios, seja através da psicologia, então com profissionais da área, e seja através de outras formas, porque nosso Deus ele não é limitado no agir dele. Ele pode nos curar da forma que ele quiser. Você ir em um culto, confessar ali: Deus, eu estou ansiosa, me cure dessa ansiedade, e Deus vir e te tocar e te curar naquele culto. Então, Deus não é limitado para agir com cura, mas Ele tem a forma que Ele quer para nos curar. E a gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade para Deus, porque senão isso se torna uma muralha entre nós e Deus. Porque a gente tem vergonha ou porque a gente não quer aceitar que estamos passando por alguma dificuldade. E aí isso nos afasta do Senhor. Eu tenho batido bastante nessa tecla, porque é onde Satanás se aproveita. Ah, tá longe de Deus. É agora que eu vou tacar um monte de seta e vai fazer com que ele caia, vai fazer com que ele desmorone, vai fazer com que ele não peça ajuda, vai fazer com que ele perceba que a igreja não tá nem aí pra ele. Mas a igreja às vezes nem sabe que a pessoa está assim. Então percebe? São estratégias que Satanás vai usando, e aí aquilo que talvez já era difícil se torna ainda pior. E aí a gente acha que Deus não nos quer, que Deus não tá nem aí pra gente, que Deus não cuida do nosso psicológico. E na verdade, Ele que criou. Isso é fantástico, porque Ele criou todas as coisas. Então a gente pode crer e confiar que aquele que criou vai cuidar de tudo. E a gente vê esse cuidado através da vida de Elias, o profeta Elias. Isso tá lá em 1 Reis 19, fica também o convite. Aqui a gente vê claramente que Elias estava depressivo, então trazendo algumas características. A gente percebe por que a gente pode diagnosticar Elias com depressão. Ele estava sem vontade de viver, ele estava andando sem rumo, ele não tinha fome e estava sem perspectiva de vida. Logo, ele estava pedindo a morte. São características gritantes de uma pessoa que está depressiva. O físico dele, o cognitivo dele não estava bem. E o espiritual, ele estava sendo, estava guerreando. Ele tinha acabado de vencer ali os adoradores de Baal. Então pensa, espiritualmente ele tinha vencido algo através do nome de Jesus
grandioso, mas ele sofreu ali uma opressão, sofreu ali uma ameaça de vida e isso desestruturou ele cognitivamente, isso desestruturou ele no seu interior. E aí ele vai para uma caverna, ele não quer comer, ele tá andando sem rumo e ele perde a morte para Deus. Mas o que Elias faz que a gente aprende com ele? Ele leva a Deus. Deus estava com ele. E ele leva a Deus todas as suas questões. Deus vai lá, envia um anjo com alimento e com bebida. Ele vai lá, come, descansa. Depois de novo Deus manda. E aí a gente vê o cuidado do Senhor em mandar comida e alimento. Deus estava cuidando do físico de Elias, mas Deus também estava curando e restaurando o psicológico de Elias. Porque depois, Deus aparece para ele, e eu acho isso lindo, porque Deus, ele aparece em uma voz suave. Deus sabia como precisava se manifestar para o profeta, para que ele saísse daquela condição, para que a voz de comando de Deus fosse o que entrasse no coração dele e o curasse e o restaurasse, para que então ele vivesse um novo tempo e pudesse continuar sua caminhada com Deus, vivendo o que Deus tinha para ele. Deus cuidou do físico, Deus cuidou do psicológico, Deus se apresentou da maneira que Elias verdadeiramente precisava. E Deus, se Ele fez isso lá atrás, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele faz isso hoje. Porque o Senhor nos vê em nossa dor, nos vê em nossas angústias, nos vê em nossas tormentas, nossas noites de dificuldade, nossos desafios humanos, porque doenças psicológicas é a nossa condição humana, mas nós precisamos reconhecer a Deus e permitir Deus nos tratar nessa condição. Pense sempre nisso, você não é o seu diagnóstico, você está nesse momento, é uma fase e o seu Criador, Ele pode te curar. Não importa a forma que ele vai te curar, mas é crer que ele pode te curar. E nessa condição de vulnerabilidade, leve ao Senhor para que ele possa manifestar o seu poder e autoridade. A mulher do fluxo de sangue levou a Jesus, ela foi até Jesus. O leproso, ele foi até Jesus e se prostrou até Jesus. Leve, aprenda com eles, amém? E como muitos outros personagens na palavra que a gente também aprende. Não precisamos ser forte, porque Deus é. Entenda isso, a gente não precisa ser forte. Deus é forte por nós. Deus trabalha em nossos corações através da nossa fragilidade. Porque a nossa fragilidade nos mostra a nossa dependência do Senhor. Nós somos criação dele, nós somos dependentes dele. E uma sociedade, um ser humano que não depende de Deus, não mostra sua vulnerabilidade. Mas quando nós entendemos que somos filhos, somos criação e que a gente pode levar ao nosso Criador a nossa vulnerabilidade, a gente percebe que Deus é forte, nós não precisamos ser. E se Ele é nosso tudo, se Ele é a nossa força, se Ele é a nossa base para a nossa vida, nós estamos no melhor lugar para receber a cura. Isso não deve nos impedir, nosso adoecimento não deve nos impedir de viver nossa fragilidade. Ele sempre vai estar pronto para nos ajudar e nos socorrer. Amém? E aí um ponto que eu queria fechar é: não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de ser o cristão que está passando por alguma doença psicológica. Não deixe Satanás usar isso como estratégia para vir na sua vida com força. E aí um ponto que eu quero trazer que o Senhor ministrou comigo. Nós, enquanto igreja, porque nós estamos falando de um lado, mas também precisamos falar do outro. Nós, enquanto igreja, precisamos ser um lugar seguro para quem está doente. Nós precisamos ser um lugar de refrigério, de segurança. Nós não temos como tirar a pessoa, nós não temos como levar o evangelho para a pessoa sem antes ajudar ela a viver a tempestade da alma dela. Nós temos que levar o evangelho dentro da tempestade da pessoa, dentro do adoecimento da pessoa, porque é o evangelho, é a presença de Jesus, as estratégias que Deus vai dar, que vai resgatar ela dessa tempestade. A gente não pode querer separar corpo e alma, não, e espírito, não, é integrado, somos um todo. Nós precisamos levar o evangelho para a tempestade daquela pessoa. Nós precisamos ser suporte, precisamos estar atentos, porque uns com os outros somos corpo de Cristo. A igreja precisa ser um lugar seguro para que as pessoas possam ir e falar: olha, eu estou com depressão, me ajuda.
Como eu posso ser ajudado? Porque vamos pensar, gente, quem está com algum adoecimento psicológico é muito difícil de reconhecer. E esse é o convite que eu tô fazendo aqui para vocês, né, que o Senhor está nos fazendo, mas é difícil e ela precisa de suporte, e a igreja precisa ser esse suporte, para que a gente consiga orientar, para que a gente possa estar ali, para que a gente possa orar pela pessoa, possa estar como rede de apoio e ajudá-la nesse tempo. Nós não podemos tudo espiritualizar, não, é falta de Deus, você tá em pecado, tem que arrumar sua vida. Não, a gente precisa entrar na realidade da pessoa e ajudá-la em amor, como lidar com isso, né? Indicá-la para médico, para psicólogos, ajudar ela no dia a dia. A gente precisa ser esse lugar. Precisamos tocar nessas pessoas, acolher essa realidade e anunciar o evangelho a ela. Nós precisamos ser a igreja que toca no doente e não que tem medo ou que espiritualiza tudo. Não, mas Satanás, ele usa da nossa fragilidade para nos atacar em outras áreas, como eu falei. Então, a pessoa que está com doença, com algum diagnóstico, ele vai se tornar mais sensível se ele não tomar cuidado. Satanás pode usar ali dessas estratégias para atacar o espiritual, mas a gente não pode espiritualizar tudo, porque nem tudo é emocional, nem tudo é espiritual, assim como nem tudo é emocional. Mas nós precisamos ser a igreja que acolhe e que cuida. Amém? Acho que eu queria fechar com isso, porque nós precisamos ser a igreja de Cristo aqui na Terra e não negligenciar as 3 áreas, corpo, alma e espírito. Então, se porventura você está passando por algo, se você se reconhece passando por alguma dificuldade psicológica, ou se você já teve algum diagnóstico, eu quero orar com você nesse momento. E se porventura você não está passando, você está bem psicologicamente, ore por alguém, traga no seu coração aí agora alguém que você sabe que talvez está passando, ore por essa pessoa. Amém? Vamos juntos levantar um clamor e pedir ao Senhor para que Ele traga cada vez mais esse lugar de segurança. Cristãos e as doenças psicológicas podem acontecer e Deus está ali pronto para nos resgatar na nossa dor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, pelo teu ensinamento e por o Senhor nos mostrar que nós podemos ser vulneráveis, Pai. A nossa condição humana nos aponta para a dependência do Senhor. Por isso eu quero orar por aqueles que porventura estão passando por algum diagnóstico psicológico, por aqueles que porventura nem sabem que estão passando, mas estão passando. Em nome de Jesus, colocamos todas essas vidas diante do teu altar, que assim como Jesus tocou no leproso, tocou ali na mulher do fluxo de sangue, que o Senhor possa tocar neste momento em toda a mente desse pessoal, Pai. Venha tocando e curando, trazendo a tua cura, trazendo, Pai, toda a cura divina que só o Senhor pode entregar. Pai, que o Senhor não deixe essas pessoas sofrerem em seus sofrimentos sozinhas, mas que elas possam receber o teu amor, possam receber a igreja como um suporte, e que em nome de Jesus o Senhor dê as estratégias de cura se necessário, seja através de uma medicação, glória a Deus pela medicação, porque foi o Senhor que criou. Se for através de uma terapia, glória a Deus por ter esse tempo de terapia, e se for de qualquer outra forma, porque o Senhor é finito em suas formas de realizar, que assim seja, Pai. Mas eu quero declarar cura, transformação, que todo espírito maligno que possa estar se aproveitando da nossa condição fragilizada cognitivamente, psicologicamente, bata de retirada agora, Pai. Em nome de Jesus, que toda seta de Satanás caia neste momento, mas que toda mente possa ser curada e renovada pelo Senhor, Pai. Como a tua palavra diz, Pai, renovação da mente. É isso que eu clamo pelos meus amados. Nos faça entender que a nossa vulnerabilidade não nos faz menor, não nos faz indignos do teu amor, mas que a nossa vulnerabilidade nos aponta para o Senhor. Então, Pai, trate o nosso ser, trate o nosso coração e continue a derramar da tua cura. É o que eu te peço e já te agradeço, porque eu creio que ouviremos grandes testemunhos de pessoas saradas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, que esse vídeo possa ter sido esclarecedor. E se você tiver dúvidas e quiser saber mais sobre algum diagnóstico, alguma coisa, nos procure, né? Procure a liderança, procure os pastores, comente nesse vídeo que nós entraremos em contato. Lembrando que eu não falei muito específico sobre os adoecimentos, porque são muitas coisas e eu achei que não cabia aqui, mas a gente falar sobre a realidade e o cristão era o que realmente o Senhor queria ministrar conosco, e espero que essa palavra tenha sido esclarecedora para você e possa te ajudar de alguma forma. Amém? Deus abençoe e até o próximo Rema.